pregação, hoje pela manhã, muitos irmãos se aproximaram de mim e me parabenizaram. E eu pensei, nossa, eu devo ter pregado muito bem. Mas muitas pessoas mesmo. E eu saí daqui feliz, um tanto quanto altivo. E a Mônica, logo que eu encontrei com ela lá embaixo, ela disse, amor, o que está acontecendo? Eu falei, nada, eu só preguei muito bem. E a Mônica falou assim, não é disso que eu estou dizendo, não é disso que eu estou falando, porque as pessoas vieram me parabenizar, dizendo que eu estou grávida e tudo mais. E não só isso, eu comecei a receber mensagens pelo WhatsApp também. E como se não bastasse, na pregação que fica postada no YouTube, as pessoas estão comentando lá, parabéns. Virou um fenômeno isso. Então, a Mônica não está grávida, nós temos apenas um filhinho, o Miguel, e é isso, ok? A Mônica não está grávida, N-A-O, tio. Muito bem, queridos. Mas seria bom se tivesse. Não, brincadeira. Queridos, nós daremos sequência ao nosso estudo na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, e nós estamos no capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 14 até o versículo 19, mas como pela manhã eu já expliquei o versículo 16, agora à noite, nós estudaremos os versículos 16, aliás, os versículos 17 e 18, e numa outra oportunidade, o versículo 19, ok? Diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Muito bem, os irmãos que estiveram pela manhã e que estão acompanhando as exposições da carta 2 Timóteo, os irmãos já ouviram, e eu quero repetir aqui, que o apóstolo Paulo, nessa sessão, ele passa a orientar Timóteo acerca da conduta dele ao lidar com os falsos mestres. Timóteo, pastor em Éfeso, haveria de enfrentar dificuldades externas, afinal de contas, o contexto era um contexto de perseguição, o cristianismo era alvo de perseguição, o próprio apóstolo Paulo havia sido alvo disso tudo, mas também, além dessas questões externas, Timóteo haveria de ter que lidar também com questões internas, pessoas mal intencionadas, pessoas que haveriam de trair ele, e também pessoas que pregavam um evangelho estranho, ou um falso evangelho, não pregavam a palavra de Deus, a pura palavra de Deus. E Timóteo então deveria lidar com esses hereges, assumindo um papel específico. Então o apóstolo Paulo inicia essa sessão no versículo 14, orientando Timóteo de modo muito específico. Timóteo, ele não deveria se envolver em discussões inúteis. E mais, no versículo 15 nós vemos que, além de não se envolver em discussões inúteis, Timóteo também, ele não deveria deturpar a verdade, seja em palavras, seja em ações. Pelo contrário, ele deveria manejar bem a palavra da verdade. E nós começamos a ver hoje pela manhã, que a segunda conduta de Timóteo
dizia respeito ao fato de que ele deveria estar atento aos desvios doutrinários. Tudo isso, queridos, toda essa junção de apontamentos que o apóstolo Paulo faz, é para demonstrar que a conduta do servo de Deus deve espelhar a nobreza do seu serviço. A conduta do servo de Deus deve espelhar a nobreza do seu serviço. E eu disse hoje pela manhã que, embora o apóstolo Paulo esteja lidando com Timóteo, um pastor na cidade de Éfeso, e embora essa carta tenha sido endereçada a ele, o fato é que essas verdades todas nos tocam também. Porque muitos de nós, somos envolvidos no serviço cristão. E mais, muitos de nós, evidentemente, somos de fato novos seres, nós nascemos de novo. Então, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo de modo muito específico, mas nos toca também. Porque nós sabemos muito bem que, assim como Timóteo deveria adotar uma conduta específica, já que era alguém nascido de novo, com uma responsabilidade ministerial, nós, do mesmo modo, devemos adotar uma determinada conduta, já que nascemos de novo e estamos engajados em favor do serviço do nosso Deus. É por essa razão que nós também não devemos nos envolver em discussões inúteis. É por essa razão que nós também não devemos deturpar a verdade, seja em palavras ou seja em ação. Nós devemos estar atentos a essas coisas. E mais, é pela mesma razão que nós também devemos nos atentar ao falso ensino. Queridos, nada mais atual do que a carta que Paulo escreveu a Timóteo. E nós iniciamos então essa sessão no versículo 16, depois de explicar o versículo 14, versículo 15. Hoje pela manhã eu expliquei o versículo 16, e nessa porção, do versículo 16 até o versículo 18, ou 19, eu fiz algumas divisões. E essas divisões têm como objetivo tornar mais fácil a compreensão do texto. E no versículo 16, os irmãos aprenderam que evitar falatórios inúteis e profanos previne contra a maior iniquidade. Veja, o versículo 16 diz assim: evita igualmente, ou o que Paulo quer dizer é, do mesmo modo como você vai evitar as discussões inúteis, e deve evitar as discussões inúteis, você também deve evitar os falatórios inúteis e profanos, as conversas, as conversações, as prosas inúteis e profanas, pois os que dela usam passarão a impiedade ainda maior. Então o apóstolo Paulo faz esse alerta a Timóteo para que ele evite essas coisas. Porque, bem da verdade, queridos, e isso é demonstrado aqui no texto, uma conversação inútil, ou nos deter nessas conversações inúteis e profanas, isso tem um efeito progressivo na nossa vida. E se vocês perceberem, o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele lida com essa questão de maneira mais pessoal. Olha, Timóteo, você deve evitar os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam, passarão a impiedade ainda maior. E isso, se nós parássemos aqui, nós poderíamos dizer que nos envolver com essas coisas tem um efeito pernicioso para a nossa vida, individualmente falando. E de fato, as pessoas que se envolvem nesse tipo de conversação, nesse tipo de postura, de se envolver em falatórios inúteis e profanos, nós estudamos aqui hoje pela manhã, essas pessoas, elas realmente, elas progridem em suas mazelas, em suas falhas. Tudo isso a partir de uma compreensão errada acerca das coisas. Ao se envolver em discussões que não têm paralelo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, é natural que as pessoas progridam em suas mazelas, em suas impiedades. Mas na medida em que o apóstolo Paulo vai falando, e vocês vão perceber isso, nós percebemos uma gradação. Então aquilo que é individual e acontece, de certo modo, em aspectos particulares, vai ganhando proporção e vai ganhando em volume. Aliás,
o próprio versículo 16 já deixa isso claro. A ideia de passarão, aqui no versículo 16, tem um sentido de progressão. Então, as pessoas que se envolvem com isso, elas progridem em suas mazelas, elas mesmas, sozinhas, individualmente. Mas como se não bastasse, temos aí no versículo 17 e 18, uma progressão, não só no campo individual, não só no campo, num aspecto que afeta a pessoa individualmente. Nós temos uma progressão em termos de projeção. Outras pessoas são contaminadas a partir daquelas que professam o erro. Portanto, nessa seçãozinha aí, nos versículos 17 e 18, nós aprenderemos que a mensagem corrupta deteriora gradativamente todos que lhe dão ouvido. A mensagem corrupta deteriora gradativamente todos que lhe dão ouvido. Isso nós vemos nos versículos 17 e no versículo 18. Veja, o versículo 17 inicia da seguinte forma: diz Paulo: além disso, a linguagem deles, evidente que ele está se referindo aqui aos falsos mestres, corrói como câncer. Veja, queridos, o apóstolo Paulo, ele parece querer fazer um contraste aqui. E que contraste é esse? Entre a palavra da verdade, que deveria ser bem manejada por Timóteo. Olhem comigo o versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, notem, logo após dizer isso, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo acerca daqueles outros que professam uma mensagem diferente. Então existe um contraste entre a palavra da verdade, que haveria de ser pregada por Timóteo, e a mensagem dos falsos mestres. A palavra que está na nossa versão como linguagem, ela é a palavrinha logos, mensagem. Então percebam, queridos, que o apóstolo Paulo, muito sensível a essa realidade dos falsos mestres, e sensível também à postura, à conduta que Timóteo deveria adotar, ele diz: Timóteo, você deve manejar bem a palavra da verdade, e deve estar atento com a mensagem, esteja atento com a mensagem dos falsos mestres. É evidente, queridos, que quando nós pensamos na palavra da verdade, nós devemos pensar em edificação. A palavra do Senhor, ela edifica, enquanto que a mensagem do falso mestre, ela destrói. E isso, queridos, tem um efeito não apenas pessoal, isso tem um efeito devastador na vida daqueles que dão ouvido a isso. Eu quero embasar a minha fala olhando para alguns textos. Quando nós pensamos, mais uma vez, na palavra da verdade, pensamos em edificação, ok? A palavra de Deus, ela não pode ser negligenciada em nenhum lugar, muito menos em igrejas, porque a palavra de Deus é que nos edifica. Veja, nos Salmos, vamos ler alguns textos. Deixe as suas Bíblias a postos, porque eu quero ler alguns textos com vocês. Veja, no livro dos Salmos, no capítulo 19, versículos 7 e 8, veja o que o salmista diz. Salmos, capítulo 19. Diz assim no versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Perceba um aspecto de edificação, restauração. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Queridos, percebam aqui que a tônica desses salmos, desses dois versículos que nós lemos, aponta para uma realidade de edificação, de restauração. Esse é o efeito da palavra de Deus. Eu acho muito estranho mesmo, as pessoas que saíram
da CCB passaram por isso. Eu estive com alguns de vocês, e eu fiquei espantado com o fato de que a palavra de Deus, ela não é só mal anunciada, ela não é levada em conta, porque existe uma diferença. Existem aquelas igrejas que ensinam errado a palavra de Deus, que não estão atentas a alguns detalhes e, portanto, a sua doutrina é confusa. E existem aquelas igrejas que ignoram o estudo da palavra de Deus. Então existem aqueles que estudam errado e existem aqueles que não estudam de jeito nenhum. Queridos, eu sei de casos em que pregadores dessa seita, ao ler um versículo, fecham a Bíblia e começam ali vociferar coisas vindas do seu próprio entendimento, insights pessoais. Notem, a palavra de Deus tem o efeito de edificar, de restaurar. Portanto, ela não pode ser negligenciada. Nós gastamos aqui na nossa igreja, pela graça e misericórdia de Deus e na força que Ele supre. Eu digo isso com toda a humildade do meu coração. Nós gastamos aqui tempo explicando os textos, os versículos, tudo isso porque nós acreditamos de fato de que é a palavra de Deus que restaura vocês. É a palavra de Deus que nos restaura. É por isso que nós gastamos tempo aqui estudando a palavra de Deus. É por isso que a maior parte dos nossos cultos são dedicadas ao estudo sério da palavra de Deus. Meu Deus, eu preciso dizer que o céu é azul. Eu preciso dizer obviedades. Queridos, é essa ferramenta aqui, é a revelação especial de Deus que transforma a nossa vida. É por meio da loucura, da pregação, da palavra de Deus, que aprove ao Senhor nos salvar. E é por meio dessa pregação, da palavra de Deus, do conteúdo, daquilo que está aqui, que nós estamos aqui hoje. É por causa disso que nós estamos aqui hoje. Porque Ele nos resgatou por meio da sua palavra. Isso não pode ser negligenciado de modo algum. Lembre-se, a palavra de Deus edifica. Timóteo, pregue a palavra, esteja atento à falsa mensagem, porque a falsa mensagem, ela corrói, ela destrói, ao contrário da palavra da verdade. Essa edifica. Vocês devem se lembrar do Salmo 119, versículo 5, muitos de vocês sabem de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meu Deus, é a palavra do Senhor que nos aponta a direção. Mais uma vez, o aspecto de edificação. Somos edificados, clareados, a nossa mente é iluminada por meio da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 20, veja, Atos capítulo 20, veja o que diz. Em Atos, capítulo 20, versículo 32, diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, notem, queridos, e dar herança entre todos os que são santificados. Percebam, queridos, que é a palavra, diz o texto, a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Queridos, nós, crentes que nascemos de novo, somos o povo da palavra. É de se estranhar quando nós lidamos com algumas pessoas que dizem que nasceu de novo e dizem o seguinte: olha, eu não gosto muito de ler. Mas você gosta de ler nada? Nada? Você lê a Bíblia, pelo menos? Que é o essencial. Eu não gosto muito de ler. Queridos, nós somos o povo da palavra. Portanto, eu quero realmente, na melhor tentativa possível, constranger vocês a mudarem esse pensamento. Se por acaso, alguns de vocês que me veem, que me ouvem,
tem adotado essa postura: olha, eu não gosto de ler. Queridos, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você faz parte do povo da palavra. Portanto, leia a palavra, estude a palavra. É ela que vai te edificar. É ela que vai lançar luz no seu caminho. É ela que vai fazer você enxergar as falhas da sua vida. Portanto, leia a palavra. Nós nos empenharemos aqui ao máximo para explicar a palavra para vocês. Mas não pode ser negligenciado a leitura pessoal, individual. Leia a palavra. Leia pela manhã, leia na hora do almoço, leia à noite, leia com a sua família. Se reúna com a sua família para ler a palavra. Não se preocupe se você achar que não tem habilidade para pregar a palavra ali para os seus familiares. Calma, apenas leia. Abra em Salmos, leia Salmos com seus familiares, ali em torno da mesa. Não se preocupe se você por acaso não souber explicar algum termo, alguma expressão. Leia a palavra, leia, se aproprie dessa verdade. Queridos, é por meio dela que nós somos transformados. Eu não quero cansar demais vocês com vários textos, mas eu preciso embasar. Seria estranho se eu falasse acerca do valor da palavra e não lesse a palavra com vocês. Veja, na própria carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a carta que nós estamos estudando, no capítulo 3, texto conhecidíssimo de qualquer estudante de teologia, sobretudo quando está estudando bibliologia. No capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Notem, queridos, a preciosidade que nós temos em nossas mãos é algo de valor inestimável. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, para lidar justamente com uma espécie de protognosticismo, era um mix de falso ensino, né? Chamado de heresia de Colosso. Ele diz o seguinte: irmãos, eu quero que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da verdade, a fim de que vocês vivam vidas dignas do Senhor. Notem, queridos, é o conhecimento da palavra do Senhor que nos dá condições de viver de modo digno. Eu acho que todo crente deveria fazer um tempo de estudo teológico. Eu penso nisso com muita seriedade. Eu acho que todos os crentes deveriam fazer um curso básico de teologia. Porque, queridos, isso é de valor inestimável. De valor inestimável. E o apóstolo Paulo, então, fala a Timóteo acerca dessa preciosidade que é a Escritura. Ela toda é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Às vezes, nós nos sentimos tão perdidos e desorientados, sem ter uma direção definida, e nós, às vezes, parece que estamos à deriva. E então, nós lemos a Bíblia. Então, nós lemos a palavra de Deus. E nós somos consolados por ela, orientados por ela. Às vezes eu estou aqui na igreja e algum irmão para conversar comigo. Às vezes eu estou ali na sala vermelha, de vez em quando o Ronaldo vai lá, o Rafael vai lá, e a gente conversa sobre vários assuntos. Geralmente, Ronaldo, sobre as questões familiares, né? Família e tal, como nós mudamos ao longo do tempo, depois da nossa conversão. E enquanto nós conversamos, queridos, nós vamos nos lembrando das velhas verdades, que na verdade são extremamente atuais. E nós somos ali, enquanto conversamos, consolados por essas verdades. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando diz a Timóteo, pregue a palavra, ele diz isso porque ele sabia muito bem do efeito transformador que a palavra tem.
Ele mesmo foi alvo disso. Todos nós fomos alvos disso. Mas por outro lado, a mensagem, a linguagem dos falsos mestres, elas destroem. Veja, quando nós olhamos para textos como Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 16. São tantos textos, eu não vou ter tempo de ler todos eles. Mas eu quero que vocês me acompanhem nessas poucas leituras. Em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. Esse é o efeito da mentira. Esse é o efeito da mensagem pregada pelos falsos mestres, por aqueles que ensinam mentiras. Veja 1 Timóteo, o apóstolo Paulo orientando Timóteo acerca dos perigos do falso ensino. No capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Apóstolo Paulo duro aqui com relação ao ensino dos falsos mestres, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Vocês, alguns de vocês que me ouvem, talvez estejam saindo de igrejas assim. Talvez vocês que me ouvem, enquanto eu falo aqui, vocês talvez estejam pensando: pastor, realmente, eu estive em um lugar em que aquilo que eles chamavam de pregação, na verdade não era pregação. E aquilo estava destruindo a minha vida e a vida da minha família. Eu louvo a Deus pelo fato de que você abriu os olhos, Deus abriu seus olhos e você saiu de lá a tempo. E nós devemos orar pelas pessoas que ainda não saíram desses lugares. Eu tenho muito cuidado sempre que eu falo dessas coisas, quando eu incentivo as pessoas a saírem de falsas igrejas, de seitas e coisas assim. Eu tenho muito cuidado para não dar a sensação de que eu quero que essas pessoas saiam de lá e venham todas para a nossa igreja. Não é essa a minha intenção. Você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo. E nós queremos realmente que não haja mais espaço aqui em nossa igreja, se contarmos com pessoas que estão saindo dessas seitas e de lugares que não pregam a verdade. Eu realmente oro por isso, inclusive. Mas não é essa a minha intenção. O meu compromisso é com a verdade, o meu compromisso é com o povo santo de Deus, e eu quero simplesmente abrir os seus olhos. Hoje pela manhã, eu disse a vocês, eu disse para algumas pessoas que estavam aqui, nós tínhamos muitas pessoas aqui, e eu disse que essas pessoas, elas passaram do tempo de sair dessas comunidades que não pregam a palavra de Deus. Veja, eu estou sendo muito específico aqui. Eu não estou insinuando que você deve sair da sua igreja por qualquer motivo. Eu não estou insinuando que você deve sair da sua igreja porque você não gosta dos elementos do louvor. Eu não gosto do modo como as pessoas... eu não gosto dos estofados do banco. Veja, pastor Thomas, como pode alguém não gostar dos estofados do banco? Eu não estou dizendo para você sair da sua igreja por qualquer motivo secundário, banal. Notem, eu estou dizendo sim, com todas as letras, que você precisa sair dessa igreja que não prega a verdade e está destruindo a sua vida e a vida dos seus familiares. Houve um tempo, eu disse isso
hoje eu quero repetir aqui. Houve um tempo, há cerca de 10 anos atrás, eu estava muito indeciso acerca de onde eu deveria estar com a Mônica, minha esposa. E eu visitei algumas igrejas, eu era de uma determinada igreja, e eu temia muito sair da minha igreja e deixar as pessoas que eu gostava ali e ir para uma outra comunidade. Eu era da Assembleia de Deus, eu fui durante alguns anos da Assembleia de Deus, e eu temia muito, mas chegou um momento, queridos, que o preço estava alto demais, as mazelas, o falso tratamento do pecado, a falsa aplicação da disciplina bíblica, as questões relacionadas ao pentecostalismo, isso tudo estava minando as minhas forças, minando as minhas energias. E eu fui aluno do pastor Thomas durante alguns anos. O pastor Thomas me deu algumas aulas no seminário, e uma das últimas matérias, se eu não estou enganado, foi hebraico. Isso. E eu lembro que na nossa classe ali, na nossa turma, haviam algumas pessoas e na hora do intervalo, as pessoas iam todas para a cantina comer coxinha. Eu estava entre elas, evidentemente. Mas esse dia eu não fui. Eu queria conversar com o meu professor, pastor Thomas. E eu lembro que o pastor Thomas ficou ali, e eu falei: pastor, eu posso conversar com você um minutinho? Ele: claro, pode falar. Eu falei: olha, eu não sei o que eu faço. Eu estou sentindo um peso enorme, porque esse não é mais o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Não é o meu lugar, eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito nisso. Isso está minando as minhas forças. Houve um tempo em que eu aproveitava cada oportunidade que eu tinha para falar acerca da palavra de Deus. Eu ensinava na IBD, dos jovens, ou dos adolescentes, das crianças. Tínhamos um grupo de estudo bíblico, alguns que estão aqui hoje, lembra-se do GCC, lembra disso, Rodrigo Urso? Havíamos um grupo de casais jovens, e eu aproveitava cada oportunidade dessa para instruir os meus queridos acerca da palavra de Deus, mas eu estava cansado, pesado, muita bobagem eu ouvia ali, e eu disse essas coisas para o pastor Thomas. E o pastor Thomas, no auge da sua espiritualidade, olhou nos meus olhos e disse: você quer saber o que eu acho acerca disso tudo? Aí eu: claro, pastor Thomas. Ele me disse, olhando nos olhos: eu acho que demorou para você sair de lá. Demorou. Queridos, aquilo caiu na minha cabeça como uma bomba. É mesmo, acho que demorou. E eu vim para cá. Isso fazem 10 anos. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igrejinha, porque foi aqui na nossa igreja em que eu pude definitivamente experimentar de maneira mais abrangente o sentido de igreja. Eu lembro que quando eu cheguei aqui e eu olhei o serviço de alguns irmãos e o modo como esses irmãos trabalhavam, e alguns deles estão aqui, e eu já tive a oportunidade para falar isso para essa pessoa, e eu lembro que eu via o empenho e as pessoas trabalhando aqui fervorosamente, e a palavra sendo pregada, e as pessoas envolvidas e trabalhando e se dedicando e expressando ali o seu amor pela causa do mestre e também uns pelos outros. E eu orei a Deus e falei: Senhor, me dá esse amor, me ajuda a amar esse povo como esses homens amam. E não demorou até que Ele inundasse meu coração por zelo e amor
pela nossa igreja. Queridos, nós não estamos num lugar perfeito, definitivamente. Nós não estamos no céu, nós não desfrutamos das realidades completas, celestiais, aqui na nossa igreja. Mas para mim é um pedacinho do céu. Para mim, estar envolvido com a nossa igreja, provando do pão puro de Deus, e tendo a oportunidade de falar acerca da palavra de Deus para vocês, é um privilégio sem precedentes, não há riqueza que pague isso. O apóstolo Paulo, sabendo dessas coisas, diz a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, não se envolva em discussões inúteis. Timóteo, não se envolva com isso. Não dê atenção a falatórios inúteis e profanos, porque as pessoas que fazem uso dessas coisas, o que elas proferem, a mensagem delas corrói, destrói. Timóteo, combata essas coisas. Esteja atento ao falso ensino. Queridos, eu estou dizendo todas essas coisas para vocês, porque nós, assim como Timóteo, devemos estar atentos à falsa mensagem. A nossa igreja, que, como eu disse, para mim, pessoalmente, é um pedacinho do céu, mesmo não sendo perfeita, essa igreja, ela pode e ela corre riscos de ser invadidas por falsos ensinos. Às vezes uma concessão, às vezes uma postura incorreta diante das verdades de Deus, e sem notar, essas coisas vão corroendo a nossa espiritualidade. O apóstolo Paulo diz: a linguagem deles corrói. E ele usa uma linguagem aqui muito específica. Ele diz: corrói como câncer, ou como em algumas traduções diz, gangrena. O que é isso? Eu quero ler, porque talvez eu não saiba explicar tão bem quanto a pesquisa que eu fiz aqui. Veja, o que significa isso? Câncer, gangrena, porque o apóstolo Paulo diz que a mensagem, e essa mensagem dos falsos mestres, ela corrói como câncer, ela se espalha como câncer, ou como gangrena. E o que é isso? O que é o câncer? Ou, melhor dizendo, algumas traduções traduzem melhor isso como gangrena. Refere-se a um processo de morte dos tecidos do corpo, geralmente causado por uma falta de suprimento sanguíneo ou por infecções graves. Quando um tecido ou órgão é privado de oxigênio e nutrientes por um período prolongado, ele começa a se deteriorar, tornando-se necrosado, morto. Esse processo pode ser acelerado por bactérias, o que agrava a condição e pode levar à amputação, ou até mesmo à morte, se não for tratado a tempo. Então notem que a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é uma palavra muito específica e tem como objetivo ilustrar o efeito danoso do falso ensino. Timóteo, você não deve se envolver com discussões inúteis e profanas, porque a mensagem pregadas pelos falsos mestres, que usam de uma linguagem ímpia, inútil, profana, essa mensagem, ela tem o poder de corroer, ela se alastra como uma gangrena. E sem se notar, de maneira progressiva, o tecido morre, ou a pessoa morre, e precisa então ser amputada. Nós não queremos que isso aconteça com nenhum de nós. Nós não queremos que isso aconteça com a nossa igreja. E ao fazer isso, o apóstolo Paulo, ele cita dois que parecem ser aí líderes, grandes proponentes dessas coisas todas. Veja, nós temos aí o apóstolo Paulo citando Himeneu e Fileto. Então o texto diz: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 20, o apóstolo Paulo já faz menção
de alguém chamado Himeneu. E ao que tudo indica, nós estamos aqui falando da mesma pessoa. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo 1, no versículo 20: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Isso aqui é a disciplina bíblica. Os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ao que tudo indica, esse Himeneu, mesmo sendo disciplinado, excluído, entregue a Satanás, continuava envolvido com a questão do falso ensino. Isso mostra as dificuldades que Timóteo haveria, ou que estava enfrentando. Notem que haviam pessoas ali, que haviam, em algum momento, fazido parte ali do contexto da igreja de Éfeso, que havia sido excluídas, expulsas dali, mas que ainda continuavam dando trabalho. O apóstolo Paulo diz que o ensino dessas pessoas corroíam o corpo de Cristo. E Timóteo deveria estar atento a isso. Quanto a Fileto, ele só é mencionado aqui. Nós não temos mais nenhuma menção dele em toda a Bíblia. E notem, queridos, notem aqui é um ponto específico. Notem como os inimigos de Deus, e como aqueles que pregam mentira, falácias, eles têm por propósito realmente destruir o corpo de Cristo. Notem que ao se referir, assumindo aqui que este Himeneu de 2 Timóteo é o mesmo Himeneu de 1 Timóteo, se assumirmos aqui que estamos falando da mesma pessoa, e eu particularmente acho que é a mesma pessoa, percebam que esses indivíduos tinham como objetivo, de fato, disseminar a mentira, disseminar o falso ensino, e eles faziam isso tendo como alvo o povo de Deus. E percebam, no versículo 18, o texto continua: estes, se referindo a Himeneu e Fileto, estes se desviaram da verdade. A ideia aqui é de errar o alvo. Eles erraram o alvo. Em 1 Timóteo, nós vemos essa expressão no capítulo 6, aliás, no versículo 1, capítulo 1, no versículo 6. Veja, o apóstolo Paulo diz: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou discussões inúteis. Talvez a tradução de vocês esteja mais palatável aqui. Então, desviando-se da verdade, errando o alvo, essas pessoas, algumas dessas pessoas, elas se perderam em loquacidade frívola, discussões inúteis. Nós vemos aqui, queridos, o efeito, e nós começamos a perceber a partir daqui, que o efeito progressivo dos falatórios inúteis e profanos tem como alvo não somente o indivíduo, ele vai se alastrando e corroendo as pessoas, de modo que aqueles que dão ouvido a isso acabam também se perdendo. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que o problema do falso ensino, o problema das discussões inúteis e profanas, tem uma projeção em toda a comunidade, ou em todas as pessoas que dão ouvido a essas coisas. É por essa razão que Timóteo deveria estar atento a isso. É por essa razão que Timóteo deveria estar atento ao falso ensino, e combater essas coisas com veemência. Veja, o apóstolo Paulo, ele é específico acerca do conteúdo desse falso ensino, acerca dessa mensagem que estava pervertendo a fé das pessoas. Veja, esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então, ao que parece, esses falsos mestres, eles ensinavam que a ressurreição já havia acontecido de modo espiritual.
Nós sabemos que para os gregos, os gnósticos, a matéria era má, era considerado má. Se vocês olharem Atos, no capítulo 17, veja o que diz Atos, no capítulo 17. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 17, teve que lidar com essas pessoas. Em Atenas. E veja, depois de falar ali acerca do Deus desconhecido, né? No versículo 32, diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso ouviremos em outra ocasião. Isso tudo porque, para os gregos, para os gnósticos, a matéria era má. Então, era desconfortável para eles asseverar a ressurreição dos mortos, a ressurreição física. Então, o que eles diziam? Eles diziam que a ressurreição já havia acontecido. O apóstolo Paulo diz: não, Timóteo, pessoas que vão por este caminho, elas são mensageiras, pessoas que pregam essas coisas, são mensageiras de uma mensagem mentirosa, são portadoras, melhor dizendo, de uma mensagem mentirosa. Portanto, Timóteo, lide com essas coisas, não dê vazão, não dê espaço para isso. É bem verdade, queridos, que nós acreditamos também que há um aspecto de um novo nascimento quando nós cremos em Jesus. Existe um aspecto da nossa ressurreição, digamos assim, quando nós morremos em Cristo. O apóstolo Paulo fala disso, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, no versículo 6. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, no versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Um pouco antes, em Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós cremos nisso. Cremos definitivamente que nós morremos e agora desfrutamos de uma nova vida. O velho homem morreu e ressurge agora um novo homem. Mas o ponto aqui é que a história não acaba aí. Nós cremos também no ensino bíblico, paulino inclusive, da ressurreição corpórea. Nós haveremos de morrer e ressuscitar com um corpo glorificado. E essa é uma mensagem que não pode, de modo algum, ser negligenciada. Os falsos mestres de Éfeso estavam pregando exatamente isso. Estava dizendo que a ressurreição já havia acontecido, e negligenciando o aspecto da nossa ressurreição física, material. Isso tudo porque para eles era muito mais confortável. Afinal de contas, na cabeça do gnóstico e do grego, a matéria era má. Mas, queridos, o apóstolo Paulo, sensível a isso, diz: Timóteo, a mensagem deles corrói como câncer, porque eles estão dizendo que a ressurreição já aconteceu, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Veja, quando nós olhamos para Filipenses, ensino de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 21, diz assim, a partir do versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo, veja, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Então percebam, queridos, que há um aspecto material da ressurreição. E esse aspecto material da ressurreição estava sendo negligenciado pelos falsos mestres. E não só isso, eles estavam pregando sobre essas coisas, e ao fazer isso, eles estavam, como diz o texto, pervertendo a fé de alguns. Então, as pessoas tinham ali a sua fé afetada, pervertida, por causa desse falso ensino. Quando nós olhamos em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós conseguimos perceber exatamente qual é o efeito danoso de assegurar que a ressurreição já aconteceu, negligenciando então a ressurreição física, corpórea. Veja, em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vemos, dos versículos 3 a 11, que a ressurreição é o cerne do Evangelho. A ressurreição é o cerne, é o elemento central do Evangelho. Veja, antes de tudo, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, Paulo diz, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Percebam, queridos, que a ressurreição de Cristo é uma realidade. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então perceba que a ressurreição é um elemento central do Evangelho. Vocês devem se lembrar de João falando em sua primeira epístola, aquele que nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam. João, então, fazendo uma crítica ao ensino gnóstico, ele diz, olha, os nossos olhos não somente viram, como Lucas diz em Atos, no capítulo 15, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Os nossos olhos não apenas viram, mas as nossas mãos apalparam. A ressurreição é uma realidade física. Cristo ressuscitou corporeamente, materialmente. Nós tocamos Ele. Além disso, a ressurreição, ela não pode ser negligenciada, porque uma vez negligenciada, ela coloca em descrédito os apóstolos. Veja, ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 14 e 15. E se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então perceba que ao negligenciar o aspecto da ressurreição, a pregação, a credibilidade dos apóstolos é posta em xeque. Versículo 15. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. Então percebam, queridos, que a questão da ressurreição, ela é um elemento central. Primeiro, porque sem ela, todo o Evangelho é descartado. Todo o Evangelho é descartado. Segundo, uma vez que a ressurreição não aconteceu, a pregação dos apóstolos cai em descrédito. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, é vã a nossa pregação. E por último, se não há ressurreição,
Percebam que há então um incentivo para que os crentes não se empenhem e não se dediquem ao serviço cristão. Veja, no capítulo 15 ainda, nos versículos 29 em diante, diz: de outra maneira, diz Paulo, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Eu tenho um sermão falando sobre esse versículo, sobre esse texto, e aqueles que tiverem dúvida, eu não tenho como explicar isso agora, eu recomendo que veja isso na nossa conta no YouTube. Versículo 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Então, se não há ressurreição, por que então nós nos sacrificamos e nos expomos a perigos? Dia após dia, diz Paulo, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos, diz Paulo, tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Então percebam, queridos, que a questão da ressurreição, que estava sendo negligenciada pelos falsos mestres, é, na verdade, um elemento central da fé cristã. Sem a ressurreição, não é evangelho. Sem a ressurreição, a pregação dos apóstolos é posta em descrédito. Sem a ressurreição, os crentes são roubados da sua iniciativa de se dedicar ao serviço dedicado a Deus. E é por essa razão que o apóstolo Paulo diz que essas mensagens heréticas deveriam ser combatidas, porque elas tinham o poder de corroer como uma gangrena a fé de alguns. E essa era a maior preocupação do apóstolo Paulo. Ele finaliza dizendo que o que esses homens estavam pregando, estavam pervertendo a fé a alguns. Perceba, queridos, que percebam aqui a ideia de progressão. Notem que o apóstolo Paulo, ao se referir ao falso ensino, ao se referir à linguagem desses homens, à mensagem desses homens, ele tem a intenção de alertar Timóteo acerca do efeito devastador do ensino dessas pessoas na comunidade dos santos. Então, o que parecia ser algo individual no versículo 6, e o que parecia, sim, ganhar proporção, mas em aspectos pessoais, nós vemos aqui uma progressão no aspecto da abrangência. As pessoas que dão ouvido a isso, a essas mentiras, elas têm a sua fé pervertida. E o apóstolo Paulo, então, orienta Timóteo para que ele estivesse atento a isso. Perceba que o falso ensino havia, então, roubado daquelas pessoas que estavam dando ouvido a essas coisas todas, a esperança, a dedicação. E esse é um perigo, queridos, que nós passamos. Eu espero que com todas essas coisas que nós estamos estudando aqui, e eu estou lidando com os irmãos, e eu tentei aqui, por uma razão óbvia, fazer uso do máximo de textos possível para embasar aqui a minha fala. Eu espero que tudo isso sirva para chamar a atenção de vocês acerca do efeito desastroso do falso ensino. Nós não podemos nos envolver com essas coisas. Nós não podemos nos empenhar ou nos deter em conversações acerca de coisas inúteis, porque essas coisas
coisas inúteis e profanas, têm o efeito não somente de destruir a nossa vida pessoalmente, mas uma vez que aderimos a isso e passamos isso adiante, outras pessoas também serão contaminadas pelo falso ensino. O apóstolo Paulo estava preocupado com isso. Isso, de fato, queridos, é preocupante para todo pastor. Eu não conheço cada um de vocês aqui, a maioria sim, as pessoas que já são aqui da nossa igreja, que convivem conosco, esses sim, conheço, mas eu não sei o detalhe da vida de cada um de vocês. Eu não sei se algum de vocês tem, por alguma razão, se deixado levar por algum desses falsos ensinos, por alguma dessas conversações inúteis e profanas, e com isso, a sua fé tem sido minada. Eu não sei. Eu não sei se você, iludido com as conversações que você tem tido acerca dessas coisas todas aqui, coisas inúteis e profanas, eu não sei se o efeito dessas conversações e do envolvimento que você tem tido tem afastado você da verdade e tem minado a sua esperança e tem feito com que você tenha negligenciado a prática de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é reto. Eu sei, queridos, que às vezes é difícil esperar. Nós falamos, vem Senhor Jesus, eu não aguento mais. E aí, talvez, alguns de vocês falam, Ele não vem. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Queridos, Ele virá. E eu falo isso com toda certeza, convicção, Ele virá. Ele nos fez uma promessa e há de nos resgatar. Não se deixem levar pelas incertezas que o mundo e o seu sistema caído tenta imputar na sua mente. Ele virá e nos resgatará. Não se deixem levar pelo falso ensino, pelas más conversações. Não deixe que isso mine a sua esperança, a sua santa expectativa pela vinda do Mestre. Ele virá, queridos. Não se deixem levar, não se deixe contaminar a ponto de assumir uma postura mundana. Você foi comprado por um alto preço, portanto, viva como um discípulo do Mestre. Não deixe que essas coisas minem, queridos, de modo algum a sua esperança. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais inclui Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e o que é pior, estão pervertendo a fé a alguns. Essa era a preocupação de Paulo, nos momentos finais de sua vida, e ele, antes de morrer, orienta Timóteo nesses termos. Vocês sabem que eu tenho, apesar de ser um guarulhense da gema, nascido e criado nas ruas de Guarulhos, eu tenho um pezinho lá em cima. Afinal de contas, eu sou filho de alagoano. E os alagoanos aqui ficam felizes quando eu falo dessas coisas, né? O pessoal do Nordeste, do Norte, Nordeste do país ficam felizes com essas coisas, quando eu falo disso. Um guarulhense que defende a cidade de Guarulhos e ainda que fala acerca da sua descendência alagoana. Eu gosto muito dessas coisas, gosto mesmo. E há um poema escrito por eu não sei se ele é poeta, chamado Chico Conrado. Eu não conheço as obras dele, mas ele escreveu algo que eu achei muito interessante. E eu quero ler para vocês. Fala sobre a esperança. Ele é um nordestino, e o nome do poema é Oialá.
diz assim: basta umas 2 chuvinhas nas terras do meu sertão, e o verde já sai vistoso. Chega a ficar esperançoso o coração. Água me vem do zóio também, de tanta alegria que me deu. Eu vou dormir feliz, só porque hoje choveu. E olhando para o céu cinza, bonito que só, me lembro da esperança que já cantava minha avó, de que tudo, por mais lindo, ou por mais feio que pareça, vai findar no infinito, que não tem nem quem mereça. A casa tem tanajura, barulho de água na telha, o cheiro que rega a alma sobe da terra vermelha. Corro para a varanda e vejo a bica se derramar, e penso logo nele, a água viva, que me prometeu um lar. Mas o que é que vem depois dessa vida severina, dessa lida, dessa estrada, da jornada peregrina, depois que passa o gado, a chuva, o sol, depois que se planta e se colhe, e depois que se guarda o anzol? Vem a paz que vem curar as feridas dos meus pés, que cansaram dessa peleja entre a sorte e o revés. Vem um canto forte e alto do sabiá, do bem-te-vi, do que conseguiu pensar no horizonte além daqui, e andando com o pé no chão, eu caminho nesse Nordeste, do meio norte até o sertão, da zona da mata até o agreste. Lembro de olhar para o alto, onde é o meu lugar, e mesmo vivendo aqui, eu canto e digo: olha lá. Que a nossa fé e a nossa esperança não seja jamais roubada. Jamais. Vamos orar, queridos. Soberano Deus, nós adoramos o Teu nome santo, pedimos ao Senhor que nos dê força e intrepidez na luta em favor da Tua palavra. Por favor, abençoe a mim e aos meus irmãos, que nada nesse mundo nos roube a esperança, que nós não nos deixemos levar pelo falso ensino daqueles que têm como objetivo destruir a verdade. Ela prevalecerá. Nos ajude, Senhor, em nossas limitações e fraquezas, nos fortaleça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.